Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nunca subestimemos um enviado de Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que assim tenhamos sabedoria diante da palavra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a palavra que Ele nos revela através do Santo Evangelho. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão sempre da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo. O Evangelho de hoje vem nos revelar uma grande verdade. Muitas das vezes, nós temos o péssimo hábito de não considerar as pessoas que estão próximas a nós. No tempo de Jesus havia uma expectativa muito grande pela vinda do Messias, aquele que seria o novo libertador, o novo Moisés, que libertaria todo aquele povo do sistema opressor ao qual eles estavam inseridos. Porém, eles esperavam que esse Messias viesse de uma forma suntuosa. Eles esperavam que esse Messias viesse realmente governar como um rei, cheio de pompas, cheio de riquezas. Esperavam que ele viesse de uma dinastia real. Jamais passava pela cabeça daquele povo que aquele que Deus enviaria ao mundo para nos libertar de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados, para nos garantir uma redenção e uma salvação, que aquele que seria enviado por Deus se configuraria no mundo como uma pessoa tão simples como foi Jesus, vindo de um lugar extremamente simples. A região de Nazaré era uma região extremamente pobre dentro daquele contexto. Nada poderia se esperar de bom que saísse de lá. Essa era a premissa daquele tempo, naquela sociedade. Não havia nenhuma expectativa boa em relação àquela gente.
Mas é claro que Deus está sempre surpreendendo a humanidade. Porque aquilo que rege, aquilo que são os conceitos, aquilo que são as premissas da sociedade, do mundo em que vivemos, não coincidem com aquilo que Deus pensa, não coincidem muitas das vezes com o amor de Deus. E Deus, portanto, vai enviar Jesus justamente para revelar aquilo que realmente é capaz de nos unirmos a Deus, que consiste na verdadeira humildade, no verdadeiro amor, na verdadeira caridade. E Deus resolve fazer isso de uma maneira que realmente irá surpreender a todos. O Filho unigênito, aquele Deus que se humanizaria para nos elevar ao divino, viria de uma forma extremamente simples, pobre. Viria de uma cidade onde ninguém esperava nada. Mas mesmo assim, ele viria com a sabedoria divina. E era isso que importava. Portanto, aquele povo de Nazaré que conviveu com Jesus, que conviveu com José, que conviveu com Maria, que viu aquele menino crescer na carpintaria, no trabalho duro com seus pais, com a sua família, que presenciaram a pobreza com a qual eles conviviam, porque era esse o contexto em que estavam inseridos. Como poderiam imaginar que aquele homem seria verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, o Messias tão esperado? Era muita coisa para a cabeça daquele povo. Vejam só. Mas Jesus volta a Nazaré e ali no sábado, na sinagoga, começa a ensinar, começa a profetizar e todos eles ficam admirados com tamanha sabedoria. É claro que tudo aquilo que vinha de Jesus vinha de uma maneira sobrenatural, porque vinha do próprio Deus. Por isso que eles ficavam tão indignados, porque eles não encontravam uma explicação. E às vezes, meus caros irmãos, às vezes nós não podemos nos preocupar muito em buscar explicações. Porque há situações, há coisas que não terão explicações neste momento da nossa vida. É preciso que nós vivamos com fé, vivamos crendo, acreditando na promessa de um Deus que nos ama, que nos prometeu resgatar, que enviou o seu Filho unigênito para nos apontar este caminho e deixar que Deus vá trabalhando em nossa história, em nossa vida, para que assim nós consigamos entender de fato qual o propósito, qual a nossa missão aqui e passo a passo vamos vencendo. Jesus foi subestimado. Aqueles que lhe eram próximos, que viram ali a sua trajetória, eles tinham muita dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus. E às vezes isso acontece nos nossos dias de hoje, com aqueles que nos são próximos. Talvez pelo fato de as pessoas que são próximas a nós, às vezes nossas famílias, nossos amigos mais próximos, por nos conhecer a fundo, por perceberem em nós muitos vícios, muitas imperfeições, muitas faltas. Quando nós nos propomos a uma conversão e quando nós fazemos uma experiência do amor de Cristo, e isso é capaz de transformar a nossa vida, e quando nós começamos a partir deste momento a servir a Deus, num propósito de bem-querer ao ser humano, de bem-querer ao irmão, de bem-querer a Deus, de amar de fato, isso surpreende as pessoas. E parece que as pessoas têm dificuldade de aceitar, têm resistência de aceitar que o teu irmão melhorou. Olha que incongruência que muitas das vezes nós vivemos, que incoerência que muitas das vezes nós vivemos. Muitos que professam uma fé,
quando se deparam com uma pessoa convertida, que teve suas faltas, que teve suas falhas, mas que se converteu, que foi agraciada por Deus com dons e talentos e que está colocando a serviço do povo, a serviço do irmão, a serviço da igreja, essas pessoas têm resistência. Parece que elas não querem que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam. Elas têm dificuldade de reconhecer. Veja o caso de Jesus. Jesus era pobre, como a maioria dos seus que estavam ali em Nazaré. E as pessoas estavam admiradas com tamanha sabedoria. E parece que elas estavam não acreditando que aquilo poderia acontecer, ou seja, elas subestimam o poder de Deus, o poder transformador que Deus tem. É Ele que escolhe quem Ele quer que atue aonde Ele quer. E Ele escolhe, Ele capacita, e não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento. Nós precisamos acolher aquilo que vem de Deus. Nós precisamos acreditar que as pessoas mudam, que as pessoas melhoram. Se não for assim, não faz sentido o nosso caminhar, porque o nosso caminhar é neste sentido, de uma busca de crescimento, tanto nosso quanto do nosso irmão, num sistema de vida em comunidade, de partilhas que vão sendo feitas. Na mesma medida que eu recebo um perdão, eu tenho a obrigação de perdoar aquele que errou. Na mesma medida que eu tenho uma compaixão diante de uma necessidade que eu tenho, eu preciso também oferecer essa compaixão a outros. E assim a gente vai formando um círculo de bondade, de generosidade, de amor. Essa foi a proposta que Jesus trouxe ao mundo. Mas o princípio de tudo isso é crer, é a própria fé. Se nós não acreditarmos neste poder transformador de Jesus, o milagre não acontece. Da mesma maneira que não aconteceu em Nazaré, porque as pessoas não acreditavam. A palavra nos diz que naquele momento Jesus não operou nenhum milagre, porque o povo não acreditou, o povo não estava acreditando nele. Olhem só. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que essa palavra do Santo Evangelho de hoje, que ela possa nos ensinar a não subestimar as pessoas, sejam elas quem forem, estejam elas próximas ou não de nós, mas sobretudo aquelas que estão próximas. Não olhemos as faltas que elas eventualmente cometeram, a origem que elas vieram, a pobreza que elas vieram, a ignorância, porque quando Jesus escolhe, não cabe mais a nós discutir. Quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele transforma. É isso que acontece. Quando nós olharmos para as pessoas que estão próximas a nós e percebermos nela um crescimento, uma evolução, algo de diferente, não duvidemos. Ao contrário, acreditemos, porque Jesus pode estar operando ali. E louvado seja Ele por esta graça que está sendo direcionada às pessoas, aos seus filhos e filhas muito amados. Portanto, meus caros irmãos, rezemos ao Espírito Santo que nos dê um coração cada vez mais aberto, mais doce ao seu Evangelho, para que nós possamos acolher, para que nós possamos considerar todas as pessoas como passíveis da graça de Deus, passíveis de ser instrumentos de Deus no mundo. Jesus veio no meio dos pobres, aonde ninguém esperava que poderia sair coisa boa. Portanto, não cabe a nós duvidar de onde quer que saia qualquer pessoa, que ela pode ser um instrumento de Deus. Se Deus escolheu, Ele capacita e nós apenas temos que louvar a Deus por isso. Amém? Muito obrigado por essa partilha.
Se este evangelho, se esta reflexão foi de alguma maneira importante para a tua vida, deixe o seu comentário, partilhe com outros, para que assim a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia. Até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho.